Gente querida, nós voltamos aqui para a segunda parte do nosso vídeo aula acerca das cartas de João. Nós agora temos um slide aqui em que nós queremos fazer uma introdução à segunda e à terceira carta do apóstolo João. Nós sabemos que Deus criou o homem, à sua imagem, e Deus os criou macho e fêmea, é o que diz a palavra de Deus. E cada um, o homem e a mulher, tem as suas características, não é? A gente tenta aqui nesse gráfico explicar a diferença, de cada um deles, e basicamente aqui a gente tem, em média, as suas características. Eu queria trabalhar mais aqui nas legendas, basicamente aqui está em vermelho. O homem, em média, ele lida mais com a verdade. A mulher mais com o amor, né? Mas é claro que nós estamos falando aqui em média. Por exemplo, voltando para a legenda em azul, nós temos a primeira característica, e é que o homem é alto. A da mulher é que ela é baixa em relação ao homem, né? Mas há mulheres que são, por exemplo, mais altas do que eu. Então, nós estamos falando aqui de modo a média, né? A média. Então, a criação, homem e mulher, depois da queda, sofreu muito, né? Mas, em média, nós temos basicamente essas características. O homem é mais alto, a mulher é mais baixa, o homem é mais analítico, a mulher é mais intuitiva, o homem é mais abstrato, a mulher é mais concreta, né? O homem é mais genérico, a mulher é mais específica. O homem é mais objetivo, enquanto que a mulher é mais espontânea, né? A gente vê isso nas conversas. O homem lida mais com coisas, a mulher mais com pessoas. Bom, então, o que isso tem a ver com a segunda e a terceira cartas de João? Vamos lá. Eu tenho aqui um slide que faz um resumão, da segunda e da terceira de João. O que essas duas cartas têm em comum? Ambas tratam da questão hospitalidade, certo? As duas cartas. E ambas elas vão falar sobre verdade, do Evangelho, o ensinamento correto, e a outra vai falar de amor, né? A falta de amor, a necessidade de amor na igreja, especialmente da liderança. Pois bem, então vamos aqui trabalhar na comparação das duas cartas, tendo em mente que as duas cartas que João escreveu a partir de Éfeso para as filiadas, aquelas cidades lá, Tiatira, Pérgamo, todas muito próximas de Éfeso, né? E assim nós temos lá mais ou menos umas 9 cidades. Pois bem, vamos aqui. A segunda carta foi direcionada a uma senhora, a uma dama, né? Portanto, mulher, feminino. Muito provavelmente aqui há que se discutir, quem seria essa dama, se é a igreja, né? Então, aí a gente tem aqui uma metáfora, que seria o corpo dos cristãos são igreja, portanto, feminino, né? Mas é claro que o corpo, a igreja, os cristãos ali que formam a igreja local, há homens e mulheres, mas aí no caso o coletivo aqui é chamado de igreja, portanto feminino. Bom, enfim, a carta foi direcionada a uma senhora feminina, né? A terceira, a um homem. A carta foi direcionada a Gaio, né? A primeira carta, ela trata do perigo que é o amor demasiado, ou seja, a igreja, ela precisava
da hospitalidade, né? Ela precisava acolher os pregadores do Evangelho, né? Porque desde o começo, irmãos, a igreja teve os seus ministros locais, né? Que são os pastores e os mestres, e teve também os seus ministros itinerantes, os profetas e evangelistas. Desde o começo, hoje também não é diferente. É claro que hoje nós temos hotéis, nós temos como hospedar aqueles pregadores itinerantes, né? Naquela época, as hospedarias elas não eram lugares adequados para um homem de Deus, né? Enfim. E nós temos até um escrito daquela época chamado Didaquê, e que colocava critérios nessas hospitalidades, né? Porque havia pessoas que aproveitavam da boa vontade dos irmãos, né? Que abriam as suas casas para receber esses pregadores. E no livro de Daquê tem algo até interessante que diz que se um pregador ele ficar mais de 2 dias hospedado numa casa, ele era considerado falso profeta. Mas enfim, né? Vamos voltar aqui ao nosso gráfico. A atitude dessa senhora era de que ela demonstrava assim, esse amor em demasia, e isso era perigoso. Por quê? Porque essa atitude de coração mole e de abrir muito as portas corria o risco de dar bem-vindo a uma pessoa errada, que portava um ensinamento errado, que ensinava coisas erradas dentro da igreja, né? E a atitude da igreja, sendo comparada aqui a uma senhora, é que ela dava muita ênfase ao amor e negligenciava a verdade, né? Em falsos ensinamentos, em crenças erradas, né? Então esse foi o perigo, esse foi o problema tratado na segunda carta de João. Esse foi o grande problema. Na terceira, o problema já é o oposto, né? Foi direcionado a um homem. O perigo ali é que a ênfase era só na verdade. É claro que a gente precisa colocar a verdade, a palavra de Deus acima de tudo, mas em amor, né? E aí o coração do homem é mais duro, às vezes também tem aquela questão da inveja, né? O obreiro local, quando recebe aí um pregador itinerante, a tendência é ficar ali, querer saber se ele prega melhor, se ele fala melhor, né? E aí, o que acontece aí com o pastor local? É querer fechar a porta, né? E é querer recusar a pessoa certa. O problema da segunda carta, dirigida a uma senhora, é que ela dava bem-vindo a qualquer um, até pessoas erradas. O problema aqui, na terceira carta, é recusar aqueles que são do bem, né? Que são de Deus, homens e mulheres de Deus, né? E que negligenciavam o amor, né? E, por fim, agiam de maneira errada. Então, o que a gente recebe, basicamente, do ensino de João na segunda e na terceira carta? É que ambos, homens e mulheres, que trabalham na obra de Deus, precisam do quê? No caso das mulheres, precisam de amor e verdade, né? No caso dos homens, também verdade e amor, certo? E amor. Me parece que a mulher, por ter essa formação, ela é mais suscetível, né? A agasalhar, a receber
o falso mestre e o falso ensinamento. Por exemplo, na primeira carta que Paulo escreveu a Timóteo, que também pastoreava aquela mesma região, Éfeso, Paulo, ele fala que os falsos mestres, eles entravam dentro das igrejas por meio das viúvas. E ele vai também na mesma carta dizer o seguinte, que Eva foi enganada, não é? Mas foi enganada, Adão não disse nada. E como homem, que eu sou, pastor e professor, essa atitude me envergonha, né? Como um homem, como representante do homem, a atitude de Adão, ela nos envergonha. Então, nós precisamos, na obra de Deus e na casa de Deus, tanto o papel e o trabalho da mulher quanto do homem, né? Para ver esse balanço, para ver esse equilíbrio. As mulheres mais amorosas, né? Mais hospitaleiras, enquanto que os homens dão mais atenção à verdade, eles estão mais atentos, né? aos enganos. Mas é necessário que os homens tomem posição e que sejam varões e sejam que tenham autoridade para dizer não na hora certa, né? E para abrir o coração e as portas para aqueles que são homens de Deus que também possam pregar em nossas igrejas. Então, basicamente é isso, gente. Havendo dúvida, por favor, coloque aqui para nós, né? O que a gente tem aqui nesse último slide? A gente tem aí, olha, amor em verdade, dos versículos 1 a 3. João vai falar a mesma coisa no versículo 1 da terceira epístola. Na segunda, no versículo 4, ele fala seguindo a verdade, ele vai falar isso também, só que nos versículos 2 a 4 da terceira. Na segunda, ele fala seguir o amor, dos versículos 5 e 6, ele fala isso no versículo 5 a 8, na segunda, né? E aí ele vai repetir os mesmos temas, né? Os mesmos assuntos, lembrando que ele está tratando de hospitalidade, aonde a igreja precisa balancear entre o amor, as portas abertas e a verdade e as portas fechadas. Ou seja, abrir a porta para aquele que é de Deus e fechar a porta para aquele que é um falso profeta. Amém? Deus abençoe a todos. Obrigado por assistir a nossa videoaula. Havendo dúvida, por favor, coloque lá as suas perguntas. Tá bom, meus queridos? Deus abençoe a todos.